E aí, sua massa de donut consegue chegar nessa espessura, quase rasgando? Salve, eu sou o Vinícius Chagas, criador do curso de donuts Mestre Doneteiro. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o quê? Ponto de véu. Então, para antes eu explicar como chegar nesse ponto de véu, eu tenho que falar para você o que é o ponto de véu e por que ele é muito importante. Minha mão ficou toda suja, mas vamos lá. Vamos lá, o que é o ponto de véu? O ponto de véu é um ponto que a sua massa do donut chega, mas não só massa de donut, mas também com massa de pão, massa de salgado, vários outros tipos de massa. Mas, como a gente está falando de donuts, é um ponto que a sua massa chega, aonde meio que você consegue quase ver o que está atrás, certo? É por isso que a gente chama de ponto de véu, porque ela fica tão fininha, a rede de glúten fica tão bem trabalhada, tão junta, que você consegue ver o que tem atrás, mas sem ela se romper. Mas é claro que se você ficar esticando, uma hora vai rasgar como a minha rasgou. Mas isso é normal porque uma hora as coisas rasgam. Então, o ponto de véu é isso. E eu falo assim, Vinícius, é obrigatório para eu comer um donut ou para fazer um donut que o meu donut chegue no ponto de véu, que a minha massa chegue no ponto de véu? Eu vou te contar assim, obrigatório, obrigatório? Não. Só que o ponto de véu, ele vai necessariamente influenciar em vários pontos da sua massa. E quais seriam do seu donut da sua massa? E quais seriam esses pontos? Bom, primeiro, a fofura, né? Quanto menos o ponto de véu, mais chance do seu donut ficar pesado e duro. Na leveza, quanto menos chega no ponto de véu a sua massa, mais pesado ele vai ficar. Na formação daquela linha branca também influencia muito. No crescimento da massa, na fermentação da massa, na hora de abrir a massa. Ou seja, existem vários fatores importantes da produção do donut dependem dessa chegada no ponto de véu. Então é importante sim que você consiga, para ter um produto de qualidade, um bom donut, que você consiga chegar no ponto de véu. E eu não vou falar aqui especificamente por todos os jeitos que tem como fazer, porque, assim, eu concordo que é muito difícil chegar na mão, mas eu vou tratar mais no final do vídeo, tá bom? Então, eu te falei agora, o que é o ponto de véu, né? Uma coisa bem simples, né? É quando o glúten da farinha, junto com a água, né? Do leite e da própria água, e também a gordura da manteiga ou da margarina, se juntam, você trabalha aquele glúten, você vai botar ou aqui na batedeira, ou vai sovar na mão, certo? Ele vai começar a se desenvolver, aquela proteína, que é o glúten da farinha, junto com os líquidos, vai se misturar e vai começar a ser trabalhada e vai se formar uma cadeia de glúten bem desenvolvida, que vai dar aquele ponto que eu mostrei para vocês no início lá do vídeo, que é o ponto de véu. Mas agora, Vinícius, você já falou para mim o que é e a importância. E como eu falei, é muito importante. Mas como chegar no ponto de véu? Aí que tem o problema. Aí que muita gente me pergunta, fala assim, Vinícius, não estou chegando no ponto de véu, o que fazer? Como fazer? Não sei mais o que fazer, já tentei várias coisas, etc. Mas antes de eu te falar como fazer, eu te peço, inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo, porque todo dia aqui, né, 3 vezes na semana, eu estou trazendo conteúdo de qualidade, falando sobre donuts e como você melhorar os seus donuts e como vender esses donuts e ganhar dinheiro com donuts. Então, o primeiro fator para você conseguir realmente chegar num ponto de véu é o que? É ter uma massa de donut, uma receita muito bem dividida, né? Uma receita proporcional, uma receita que realmente você consiga abordar todas as características de uma boa massa. Então tem que ter uma boa proporção de farinha, de gordura, de água, de leite, de ovo e etc. Então esse é o primeiro ponto, você tem que ter uma verdadeira receita de donut. Você não pode ter uma receita de pão, não pode ter uma receita de sonho, não pode ter uma receita de, não sei, de qualquer coisa. Então você tem que ter uma receita de donut, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E aí depois, né, da receita, para você chegar, né, num ponto de véu, você vai ter que trabalhar a massa, porque o primeiro ponto é a receita. E aí você vai pegar essa receita e você vai trabalhar em cima dela. E aí, bora falar primeiro do mais fácil, que é com a batedeira. E, gente, eu tô falando dessa batedeira aqui, porque essa batedeira aqui, a planetária comum, ela não como vocês perceberam, eu não tô num lugar comum de gravação, né? Eu tô aqui no meu apartamento em Brasília e eu tô meio que improvisando aqui para conseguir trazer conteúdo para vocês. Vamos primeiro na batedeira grande ou maceiras. Como é que a gente faz? Na maceira, a gente vai juntar, né, ou na batedeira grande, a gente vai juntar todos os ingredientes, certo? Então, primeiro secos com os líquidos,
Depois vai bater até formar uma massa homogênea, depois vai botar a manteiga e o sal e vai deixar batendo por 3 a 14 minutos até chegar no ponto de véu. Beleza. Esse aqui foi o primeiro. O segundo é na batedeira planetária, que eu acabei de mostrar para vocês. E qual é o segredo da batedeira planetária? Eu vou gravar um vídeo ensinando como é que faz a massa na planetária. Só que já te dou um adianto. Como é que eu faço na planetária? É só você pegar metade da massa que bate na grande, ou seja, metade da receita, e fazer na planetária. Então é do mesmo jeito, você vai botar os sólidos e os líquidos, depois bater até formar uma massa homogênea, depois você vai botar manteiga e o sal e vai bater por 3 a 14 minutos. E aí qual é o cuidado que você tem que tomar com a planetária? Olha, a planetária ela é pequena e a massa do donut ela é relativamente pesada, então você tem que fazer o quê? Tomar cuidado para não cair da bancada. Então ou você fica segurando, ou você fica de olho, você vê que não está pulando e tá bom e deixa lá. Mas é bom ficar de olho porque o comportamento da massa dentro da batedeira, ela vai mudando com o tempo. Então você vê, você botou a manteiga, a massa fica toda mole. Aí depois ela começa a grudar no fundo. Aí depois a sobra do fundo começa a bater nas paredes da bacia. Então isso pode dar uma destabilizada na batedeira e a sua batedeira cair e o negócio descer caro. Então não deixem cair. Então eu falei na grande, na planetária, na mão. Como é que você vai fazer na mão? Na mão é o mais complicado e o mais problemático. Por quê? Porque você vai ter que ficar ali uns 13, 14 minutos sovando na mão. Isso cansa muito, né? Isso dá muito trabalho, isso machuca as articulações, machuca os músculos. Mas se você for fazer, caso tenha uma necessidade, é simples. Você vai começar a fazer sua massa, certo? Vai lá botar líquidos, sólidos, sem a manteiga e o sal. Mistura até formar uma massa. Depois de formar uma massa, você vira toda essa mistura numa bancada e vai botar a manteiga e o sal, só que a manteiga vai estar em temperatura ambiente. Não pode estar na temperatura gelada, uma coisa assim, né, fria, porque senão você vai ter muita dificuldade. Enquanto na batedeira grande, na batedeira planetária, você tem que botar a manteiga fria. Você vai botar ela na temperatura ambiente e vai começar a misturar. E confia em mim, parece que vai dar errado, parece que nada vai dar certo, mas vai dar certo. Pode misturar, que uma hora ela vai ganhar corpo de novo e você vai começar a tirar da bancada e vai começar a jogar com força e com força. Isso aí até dar os 13, 14 minutos. E é por isso que eu falo que cansa muito, que exige muito da gente e no longo prazo não faz bem, tá bom? Então é uma coisa que, né, tipo, tem que fazer uma situação, né, quando você está no início, quando você está começando, etc. Mas no futuro eu recomendo assim fortemente a comprar uma batedeira, investir numa batedeira se você for seguir pelo ramo dos donuts. Então tu vai ficar jogando na sua bancada várias e várias vezes por, 13 minutos e vai chegar no ponto de véu. Dá trabalho, dá muito trabalho. No meu curso, lá fico batendo, chego suado e cansado de tanto que é difícil sovar essa massa até chegar ao ponto de véu. E aí o quarto modo, que tem como chegar no ponto de véu, mas ainda assim é um pouco complicado porque eu testei fazer um método sem sovagem da massa, mas não chegou no ponto de véu em si, que é esse aqui. Mas chegou assim, próximo do ponto de véu, e eu aconselharia sim as pessoas fazerem, para quem não tem batedeira, para quem faz na mão, fazer nesse método, Eu gravei um vídeo, mas a qualidade não ficou muito boa, mas eu vou explicar aqui como é o processo, tá bom? Para vocês entenderem. Como é que eu faço o donut sem precisar sovar? O que vai acontecer nesse processo? O próprio glúten, com o tempo, ele vai se desenvolvendo. Então ele vai formando a cadeia do glúten, certo? E aí a gente vai chegando perto do ponto de véu. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai primeiramente misturar todos os sólidos da sua receita e todos os líquidos. Leite, água e ovo. Misturou. Aí você sovou até formar aquela massa homogênea. Você vai pegar esse pote, vai cobrir e deixar descansando por 10 minutos. Tá bom? O primeiro descanso, 10 minutos. Depois disso, você vai jogar sua massa numa bancada e vai botar a manteiga em temperatura ambiente, da mesma forma que a gente faz quando vai sovar na mão. E aí você vai ter que misturar aquela manteiga até ela incorporar de vez. Quando ela incorporar de vez, a massa voltou a ser uma coisa só, porque não sei se vocês já fizeram na mão, mas assim, tem uma hora que parece que não vai dar certo, como eu já falei pra vocês, fica muito melecado. Você vai, depois que conseguiu misturar, tudo sovou, tudo ela tá bem homogênea de novo, você vai pegar e vai guardar vai devolver pro pote e vai cobrir. Vai deixar 30 minutos.
Aí depois de 30 minutos você pega, tira do pote, tira todo o ar dela, dá uma amassada, uma sovada bem rapidinho de 1 minuto, devolve pro pote. Vai ficar mais 30 minutos. Aí você tira do pote, sova, tira bem o ar e deixa mais 30 minutos. Depois desses 30 minutos, os últimos 30, né, porque são 3, você não vai apertar para deixar descansando de novo. Não, você já vai abrir a sua massa como se você fosse cortar os donuts. Então você vai tirar do pote, vai tirar o ar e começar a cortar. Aí você fala assim, Vinícius, chega no ponto de véu, naquele ponto de véu bonitão que nem tu me mostrou? Fala assim, não chega, eu testei, né? Não chega no ponto de véu ideal, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu fritei esses donuts, eles ficaram muito gostosos, a qualidade deles ficaram muito boas. Então, eu recomendo que se faça essa técnica. Eu vou tentar editar esse vídeo aí que eu falei pra vocês, mostrando passo a passo, né, desse teste. E quando for possível, eu vou liberá-lo pra vocês. Mas já fica aí a explicação de como é que faz, não tem nenhum mistério, tá bom? Então, pessoal, de novo eu te peço aqui, eu te passei aqui umas dicas de como chegar nesse ponto de véu, de como e por que ele é importante chegar, né? Porque a gente sempre tem que entregar um produto de qualidade para o nosso cliente. Então, né, se você gostou dessas dicas de como chegar no ponto de véu, se inscreve aqui, curte, compartilha, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!